Começou a gravar. Gente, buenas para o povo gaúcho e dou também o meu bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir esse vídeo, principalmente para o povo paulista, o povo do estado de São Paulo. Então, eu quero fazer aqui um pequeno comentário sobre as eleições de 2018, as eleições presidenciais. Neste ano a gente vai ter que escolher muito bem o nosso candidato à presidência da República, certo? Por quê? Eu já falo por quê. Porque votar nulo não adianta, você não comparecer à eleição também não adianta, votar branco também não adianta. Sabe por quê? Eu já explico, né? Pelo gráfico estatístico das pesquisas eleitorais, o Jair Bolsonaro ele tem o maior índice de rejeição, certo? Que prejudica ele a ganhar no primeiro turno, tá ok? Eu já falo agora igual o Jair, né? Fala, tá ok? Então é o seguinte, se você não quer que Jair Bolsonaro ganhe a eleição, se você não quer que ele não ganhe a eleição, ou coisa algo assim do parecido, né? Então você não deve simplesmente votar em branco, votar nulo, ou simplesmente deixar de comparecer à eleição, porque você vai estar jogando na lata do lixo o seu voto. Por quê? Porque o voto branco, o voto nulo, ele só serve para ilustrar o gráfico estatístico de uma eleição. Então, vou explicar de uma forma bem simples aqui. Digamos que nós temos candidato A e candidato B, pensando em segundo turno, tá? E aí, 100 eleitores que nós temos, certo? Desses 100 eleitores, todos os 100 votaram. Então, qual candidato que vai ganhar? Aquele que obtiver a maioria, 50% dos votos e mais um votinho, certo? Ou 51 votos. Por quê? Porque 100% dos votos foram válidos, certo? Agora, digamos que destes 100 eleitores, certo? 30 resolveram votar branco, nulo ou simplesmente não compareceram à eleição. A quantidade de votos válidos diminuiu de 100% dos votos válidos para 70, né? Então, nós podíamos ter uma quantidade de 100 votos válidos e nós tivemos apenas 70, o que vai diminuir a quantidade de votos para que o candidato A ou candidato B seja eleito, certo? Então, para o candidato A ou candidato B ser eleito, ele vai precisar de uma quantidade, sabe de quantos votos? 35 votos e mais um, ou seja, 36 votos. Ou seja, você entendeu mais ou menos a lógica? Isso aqui é o exemplo mais simples que eu utilizei para poder ilustrar o gráfico estatístico de uma eleição. Ponto. Tá? Então, escolha o melhor candidato e vote. Porque se você votar branco, nulo, ou você simplesmente não comparecer à eleição, você estará jogando na lata do lixo o seu voto e vai estar ajudando de forma indireta aquele candidato que está na frente, ou provavelmente aquele candidato que você não quer que ganhe a eleição, a ganhar a eleição. Tá ok? Então, segundo ponto. Né? Eu já escolhi meu candidato para a presidência da República. Eu vou votar no Ciro Gomes. E já explico por que eu vou votar no Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, ele é um candidato que já tem muita experiência. Ele foi prefeito da cidade de Fortaleza, ele também foi governador do estado do Ceará, ele foi ministro, né, deputado e por aí vai. Né? Ele tem uma grande experiência. O cara também é muito inteligente na questão econômica, né? Para quem não sabe, né, nós, na nossa economia brasileira, que é muito complexa, existem muitas coisas para serem resolvidas, né, nós estamos no chamado tripé macroeconômico, né? E o principal fator que define o tripé macroeconômico chama-se a austeridade fiscal. O que é a austeridade fiscal? Né? São as contas públicas, né? Os gastos públicos, o quanto o governo tem de orçamento para aquele ano, o quanto que ele vai gastar em saúde, educação, em saneamento básico e assim vai, né? E principalmente o quanto que ele tem para poder pagar a dívida pública, certo? Então, vamos lá, né? Se falando de economia, né? A população brasileira que faz girar a nossa economia, certo? Basicamente, a nossa economia ela é movimentada pela classe média
e também pela classe dos mais pobres, porque são as pessoas que mais consomem, certo? Então, se você diminui o poder de compra do brasileiro, né, se você tem uma taxa de desemprego muito elevada, né, o que vai acontecer? Nós temos menos dinheiro em circulação na economia brasileira, né? Logo, não há uma possibilidade de se pagar a dívida pública. E o Ciro Gomes, ele explicou de uma forma bem simples o que está acontecendo atualmente no nosso cenário econômico brasileiro, certo? O nosso cenário econômico brasileiro foi dominado pela plutocracia burguesa, né, que acredita na especulação internacional. Ou seja, é mais bolsa de valores que eles acreditam, certo? Para poder resolver os problemas econômicos do Brasil. E isso é errôneo, é uma atitude errônea. Está completamente errado esse pensamento, certo? Sabe por quê? Porque veja bem, o Ciro Gomes ele explicou que 5 brasileiros, que são os mais ricos dessa nação, concentram a riqueza de 100 milhões de pessoas, exatamente a metade dos brasileiros, metade da riqueza dos brasileiros estão nas mãos desses 5 poderosos, né? Ou seja, há uma má distribuição da renda da população brasileira como um todo, certo? E o rico ele tá pouco se lixando, entendeu? Por quê? Porque o rico, ele pega o seu dinheiro, ele deixa lá investindo na bolsa de valores, nos capitais estrangeiros, certo? E ele acredita muito na especulação internacional, entendeu? Na bolsa de valores. Então, o que o Ciro Gomes defende é uma questão de soberania nacional que ele defende. Então, a primeira coisa, o que ele vai fazer? Que ele falou, ele vai mudar o perfil da dívida pública, que é tanto que ele colocou numa saia justa a jornalista Denise Campos de Toledo na Rádio Jovem Pan, que a Denise Campos de Toledo tinha perguntado para ele como é que ele ia pagar a dívida pública, e falou, pagando. Falou, pagando. Você não entendeu o que eu falei? Pagando. Entendeu? Nós vamos pagar a dívida pública. Pagando. Ela falou, não, mas só que aí eu não entendi como é que você vai pagar. Ele falou, pagando. Você não entendeu o que eu falei? Eu achei essa resposta, sabe, uma resposta bem simples, entendeu? Para poder já jogar o jornalista na parede, entendeu? Para que o jornalista não fale bobagem, para que ele não fale uma anedota, certo? Então, o Ciro Gomes, ele falou assim, tá, então você entendeu o que eu disse, né? Que eu vou pagar, certo? A dívida pública. Você não entendeu a fórmula, falou, sim, eu não entendi a fórmula, como você vai fazer? Ele falou, agora eu vou explicar a fórmula como eu vou fazer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai modificar o perfil da dívida pública. Por quê? Você já ouviu falar na palavra superávit primário? O que é o superávit primário do Brasil? Eu vou explicar de uma forma bem simples aqui para que você entenda sobre o superávit primário, certo? Digamos que você, entendeu? Tenha um empréstimo que você fez e a sua parcela seja de R$ 8.000 para poder você pagar por mês. Só que você ganha R$ 5.000. Você vai conseguir pagar esse empréstimo à vista? Não vai, né? Nem, muito menos a parcela. Você não vai conseguir pagar, porque você ganha R$ 5.000, certo? Então vai sobrar aí 3.000 de déficit das contas que você tem, certo? Ok. Então, o que acontece? Com o superávit primário funciona mais ou menos assim. Você tem uns R$ 5.000, aí você gastou esses R$ 5.000 nas suas necessidades básicas, do que você precisa. Você comprou o seu arroz, o seu feijão, sua carne, você comprou o seu vestuário, as coisas que você precisa, e ainda sobrou R$ 2.000 na sua conta. Ou seja, de R$ 5.000 que você tinha, você gastou apenas 3.000 e sobrou 2.000. Você sai pulando de alguém e fala, ei, consegui economizar e tal, legal, sobrou R$ 2.000 no meu bolso. Aí depois vem aquela pergunta, mas e aquele empréstimo que eu tenho para pagar, que é R$ 8.000? Ah, deixa pra lá, dane-se. Deixa pra lá, dane-se, eu pago depois. Aí você coloca na reserva esses 2.000. É justamente isso que está acontecendo com as contas públicas do Brasil. A nossa dívida, que nunca foi paga desde 1991, né, ela está crescendo em valores exorbitantes por causa dos juros. Né? E os plutocratas da burguesia dizem que os juros têm que ser mantidos no alto para poder segurar a inflação. Né? Só que eles não sabem que esses juros altos prejudica a nossa dívida pública
e prejudica a sociedade como um todo, certo? Então esses juros da dívida pública, eles têm que ser amenizados, certo? Então vamos falar o seguinte, né? O que acontece? Desse superávit primário, o que sobra é aplicado em capitais estrangeiros a juros negativos, ou seja, não corre absolutamente nada de lucro para o Brasil e a dívida vai rolando, a dívida vai aumentando, aumentando. Essa dívida pública ela já está na casa dos 5 trilhões de reais. Então, o que o Ciro Gomes pretende fazer? Ele pretende reequilibrar as contas públicas, mudando o perfil da dívida pública, pagando parte dessa dívida de pouquinho em pouquinho em 24 meses. Aí em 24 meses o Brasil vai recuperar o seu selo de bom pagador. É a mesma coisa, você, pessoa física que está com o seu nome no Serasa ou no SPC. Não vamos colocar aqui em questão o que o Ciro Gomes falou sobre Serasa e SPC. Eu estou dando um exemplo para você. Você está com seu nome no Serasa, certo? Então você não consegue crédito na praça. Você não tem credibilidade porque você não é bom pagador. O Brasil está na mesma situação. Mesma situação. O Brasil não consegue ir para frente, essa roda gigante não consegue girar, principalmente porque o Brasil está perdendo o seu selo de bom pagador. E é essa questão que acontece. Aí, qual que é o problema que está acontecendo, certo? O que o Ciro Gomes pretende fazer? Ele vai reequilibrar as contas públicas, ou seja, isso faz parte do tripé macroeconômico que foi quebrado pela Dilma Rousseff, ou seja, sobre austeridade fiscal. Ele vai reduzir os gastos públicos, certo? E, é claro, nós vamos sofrer ainda para poder sair da crise. Isso vai demorar aí em torno de 24 meses. O que é? Eu tô gravando o vídeo. Tô gravando. Eu tô gravando. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. A senhora já estragou meu vídeo aqui, ó. Desculpa minha mãe falando besteira aqui. Ela não deixou gravar meu vídeo aqui. Enfim, vamos continuar aqui com o meu raciocínio. Então, onde eu tava sobre as contas públicas que serão reequilibradas através do pagamento da dívida pública. Então, em 24 meses, as contas públicas serão reequilibradas, o Brasil vai recuperar a sua confiança no mercado internacional e aí os estrangeiros voltarão a investir no nosso Brasil e a injetar capital financeiro aqui, certo? Então, é uma boa proposta o que o Ciro Gomes apresentou, de ir pagando a dívida de pouquinho em pouquinho e não acreditar na especulação, na especulação não, desculpe a palavra, na especulação de capital estrangeiro, entendeu? Nós temos que resolver o nosso problema aqui primeiro, o problema do Brasil, antes do mais nada. Por quê? E concentrar a renda para a classe dos mais pobres e a classe média. Porque a classe dos mais pobres e a classe média são as pessoas que fazem a roda gigante do Brasil girar. São as pessoas que fazem a economia girar, certo? Por quê? Porque quanto maior for o poder de consumo, do brasileiro, seja da classe média ou da classe dos mais pobres, né? Melhor, porque aí mais dinheiro vai circular. E assim, né, a nossa situação econômica, ela vai melhorando. Foi assim que ocorreu no governo Lula. Foi assim que ocorreu no governo Lula. Ele falou, o dólar vai disparar? Sim, o dólar vai disparar. Mas aí com o tempo vai haver uma queda da taxa de câmbio. E o poder de compra do brasileiro vai aumentar aos poucos. Isso dentro de 24 meses. E sobre a proposta do SPC, o Ciro Gomes não vai dar dinheiro para poder você pagar a sua dívida, não. Não é isso, entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai negociar com os principais bancos, entendeu? Para que sejam reduzidas as taxas de juros, os juros abusivos que são cobrados, taxa disso, taxa daquilo,
entendeu? Para que você possa refinanciar a sua dívida e para que você possa pagá-la num prazo maior e com juros menores. E assim ele vai abrir uma pequena linha de crédito com juros baixos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, em outros bancos, para que você possa recuperar sua dignidade e possa voltar a consumir. A mesma coisa que aconteceu no governo Lula. Entendeu? E justiça seja feita, verdade seja dita, entendeu? O Lula pode até ser um corrupto, ele pode estar preso lá em Curitiba, pagando por crimes que ele tenha cometido. Mas ele foi o presidente mais bem avaliado de toda a história da República Brasileira. Principalmente por causa das políticas econômicas que o Lula tomou no seu governo. O Brasil, ele estava muito próspero, entendeu? E quem acabou lascando com a economia do Brasil foi a Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff ela quebrou uma parte do tripé macroeconômico, ela não manteve. Ela quebrou, que foi justamente a austeridade fiscal, quando ela deu as pedaladas fiscais, uma manobra que ela utilizou, entendeu? Para poder pagar o Bolsa Família, que inclusive ela foi aconselhada por membros do partido para não fazer isto, porque isso seria uma grande, desculpe a palavra aqui, uma grande cagada, e mesmo assim ela foi lá e fez, entendeu? Pois bem, o Ciro Gomes ele tem se mostrado muito competente nos seus pronunciamentos e tem se mostrado uma pessoa muito capaz, se falando assim em termos de economia, em termos de como resolver os problemas econômicos do país para que o Brasil volte a crescer, economicamente falando. E ele foi o que tem apresentado propostas mais convincentes. Entendeu? Sobre o SPC e Serasa, ele não vai tirar o seu nome do SPC e do Serasa, né? Porque é você que vai pagar a dívida, só que essa dívida será refinanciada num prazo maior, a juros menores, será aberta uma nova linha de crédito no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal para que você possa pegar essa linha de crédito e possa ir recuperando as coisinhas que você tinha. Então você vai pagar uma média de prestação de 40, 50 reais para poder tirar o seu nome do SPC. Aí, em mais ou menos, digamos, 36 meses, você tira o seu nome do SPC, né? E você ainda recupera a sua dignidade. E assim, né, a classe trabalhadora, que são os mais pobres, e também a classe média, volta a consumir e o poder de compra do brasileiro vai aumentar dentro de 24 meses. Por isso que eu voto no Ciro Gomes, entendeu? E eu vou fazer mais comentários com o passar dos tempos. Eu vou gravando mais vídeos aqui dessa série falando sobre as eleições de 2018. Um abraço para todos e até a próxima.